Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Apocalipse Oficial. Espero que as bênçãos de Deus estejam recaindo sobre você no momento em que você assiste esse vídeo, sobre você e sobre sua família, e que as mais copiosas bênçãos do céu sejam derramadas sobre você nesse momento. Vamos avançar aqui no estudo do capítulo O Grande Conflito, capítulo 31, que tem por título Invisíveis Defensores do Homem. O texto para a nossa meditação encontra-se em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14. Acompanhe com atenção a leitura nesse momento. Não são eles ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Bom, nesse vídeo iremos falar um pouquinho sobre os anjos, a importância dos anjos. Quem já não sentiu em sua própria vida a ministração de algo sobrenatural, de algo realmente que você não tem explicação, de algo que você sente que aquilo não foi por acaso, foi a atuação de alguém invisível em sua vida? Quem já não sentiu isso? Certa vez eu estava desempregado, há um bom tempo atrás, quando eu entrei na igreja, e eu fui a São Paulo, estava procurando um emprego, estava indo fazer uma entrevista de emprego. Não conhecia o local, era um local bem diferente do que eu tinha ido a São Paulo, mas eu fui, com a graça de Deus, não tinha GPS nesse momento na minha mão, e fui. E ao atravessar uma avenida bem movimentada em São Paulo, como eu não sabia exatamente onde eu estava, em que ponto eu estava, o trânsito parou, né? Tinha um semáforo logo à frente, o trânsito parou e ao invés de eu atravessar na faixa, né, errado, né, fui atravessar entre os carros para ganhar tempo. E quando eu fui atravessando, eu estava assim a ponto de dar um passo e eu senti alguma coisa me puxando para trás, literalmente me puxando. E quando me puxou, passou uma moto a toda velocidade no corredor, mas nem sem buzinar, passou com tudo. Aquela hora eu fiz uma oração a Deus, agradeci a Deus pelo livramento que o meu anjo tinha me dado naquele momento. Eu conto essa experiência para demonstrar para você que realmente existe uma relação muito íntima entre o que acontece nos bastidores, nós não vemos, e o que acontece na vida real nossa aqui, onde nós podemos enxergar. Ellen White comenta isso na página 511, dizendo o seguinte: a relação do mundo invisível com o visível, o ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus, acham-se claramente revelados nas Escrituras e inseparavelmente entretecido com a história humana. Então, os anjos, eles estão, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, a história deles, conforme diz Ellen White, é que ela está entrelaçada com a nossa história. Então, o mundo visível e invisível tem uma clara ligação. Obviamente que os anjos são superiores a nós, as escrituras declaram isso vez após vez, mas eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler para você que com certeza vai trazer conforto ao seu coração nesse momento. Esse texto diz o seguinte: um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Olha que interessante. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Todos nós que somos seguidores de Cristo, é designado para nós um anjo que vai nos guardar na história deste mundo de pecado. Isso é muito confortante. Saber que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, meu anjo está aqui do meu lado. No momento que você está assistindo esse vídeo, o anjo designado por Deus está aí ao seu lado. É confortante saber isso, que um ser invisível, poderoso, maior do que nós, está ajudando a nossa caminhada cristã. Interessante que esse anjo existe. Eu sei que meu anjo está aqui ao meu lado. Eu não posso ouvi-lo. Posso sentir, sim, a sua presença em vários momentos da minha vida, mas só o conhecerei face a face quando chegar lá no céu. Ah, querido, eu queria que você meditasse um pouquinho sobre isso. Que alegria será quando você chegar no céu e conhecer o seu anjo face a face. Acredito que ele já vá com você na viagem daqui para a terra, para o céu, e você já poderá conversar com ele. Quão longamente conversaremos sobre todos os aspectos da nossa vida, coisas que hoje você olha e fala assim: ah, foi coincidência, não, foi por acaso, foi sorte. O anjo vai falar: não, você não sabe, mas tinha um anjo mau do teu lado tentando tirar a tua vida naquele momento. E eu fui lá e intercedi
protegi você, briguei com ele e não permiti que isso acontecesse. Queridos, que alegria será esse momento. Veja aqui outro ponto muito interessante que ela cita nesse texto, na página agora 513. Os anjos designados para ministrarem aos filhos de Deus têm em todo o tempo acesso à sua presença. O meu anjo vai à presença de Deus incessantemente. Ele conversa com Deus, ele volta, ele ouve as orientações de Deus. Olha, faça isso pelo Eduardo. O Eduardo agora está triste, abatido, está precisando de um conforto. Ora, vá lá agora nesse momento, ele vai entrar em perigo. E o anjo sai naquela velocidade, vem e nos ajuda. Queridos, que bênção saber que aquele que está ao nosso lado, o nosso anjo, ele recebe as orientações diretamente do trono de Deus para guiar a nossa vida, nos ajudar a guiar a nossa vida. Mas como bem sabemos, nem todos os anjos se mantiveram fiéis. E existem sim também os anjos maus. Ellen White nos adverte na página 513 sobre isso, dizendo que os espíritos maus, criados a princípio sem pecado, eram iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos, que ora são os mensageiros de Deus, mas caídos pelo pecado, acham-se coligados para a desonra de Deus e destruição dos homens. Queridos, o objetivo dos anjos maus é destruir a minha vida e a sua vida. Literalmente, nós estamos estudando aqui um livro que se chama O Grande Conflito, mas esse não é apenas o título de um livro. Não é apenas algo que nós falamos em um campo espiritual, metafórico, sabe? Algo assim. Não, não. O que nós dissemos aqui, nós estamos dizendo em toda essa série aqui, existe um conflito literal pela minha salvação ou pela minha perdição. É isso que é declarado na Bíblia, é isso que esse livro desvenda diante dos nossos olhos. Isso não deveria causar-nos espanto. Quando Cristo veio à Terra, foi a época em que os anjos maus tiveram maior atuação. Veja esse texto, página 514. Foi, porém, durante o tempo em que Cristo esteve sobre a terra, que da mais notável maneira os espíritos mais manifestaram seu poder. Fora bem sucedido ao estabelecer a idolatria em toda a parte do globo, exceto na terra da Palestina, a única terra que não havia cedido completamente ao domínio do tentador. Viera Cristo para derramar sobre o povo a luz do céu. Veja que interessante. Ele foi bem sucedido em estabelecer a idolatria por todo o globo, exceto na terra da Palestina. E foi ali, nessa terra, então, onde Cristo veio e derramou toda a luz do céu. E o que aconteceu nesse momento? Os anjos maus, sendo dirigidos pelo arqui-inimigo de Cristo, o tentador, eles então, agora, sob a ordem, sob essa hoste celestial, eles começaram a sua atividade mais intensa na história deste mundo. E eu digo mais para vocês. O período de maior intensidade dos demônios foi quando Cristo veio à Terra pela primeira vez. E será, de novo, o período de maior intensidade no momento em que Cristo estiver às portas, próximo a voltar, novamente para enganar e destruir. Preste atenção nesse texto, Ellen White que diz isso. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. É por isso que, aproximando-se do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha ele por toda parte a crença que ele não existe. É sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escondidas. Perceberam? No momento em que ele deve trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, o que ele faz? Tenta ocultar a si mesmo, tenta trabalhar de forma escondida para que as pessoas não acreditem de verdade que ele existe. Fica claro, portanto, não só por esse texto, mas por outros, que a atuação de Satanás ela é certa e ela se intensifica à medida que nos aproximamos do fim. Eu gostaria de concluir esse vídeo com um texto de Ellen White que ela faz, primeiro, uma advertência, depois uma promessa.
Eu queria que você se apropriasse desses textos nesse momento, tanto da advertência, para estar atento, quanto da promessa que Deus faz para nós nesse momento. Preste bastante atenção. Se lhe permitimos, pode transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentar-nos o corpo, destruir nossas propriedades e vida. Essa é a advertência. Satanás tem poder para destruir nossa vida? Sim. Satanás tem poder para transformar o nosso entendimento, perturbar, nos atormentar? Sim, mas o texto começa com uma condição: se lhe permitirmos. E eu tenho certeza que você não quer permitir isso. Eu não quero permitir isso. E como eu faço para não permitir isso, irmão Eduardo? Fique ao lado de Cristo. Se decida ao lado dele a cada dia. Se você se decidir ao lado de Cristo a cada dia, se você mantiver uma comunhão íntima, relacional com o seu Criador, sabe o que vai acontecer? Satanás não tem poder sobre a sua vida. Ele só vai ter poder sobre a sua vida se você permitir. Então, o primeiro ponto, que é a advertência de Ellen White, é não permita. E como você não permite? Ficando ao lado de Cristo. Então, por esse texto, nós já temos uma clara advertência, mas também uma promessa. Já só nesse texto, e eu vou ler depois ainda uma promessa mais direta, é que Satanás não tem poder sobre a sua vida. Só tem poder se você permitir. E agora a promessa mais direta diz o seguinte: mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Amém, amém e amém, queridos. Entenderam? Se eu permitir, Satanás pode destruir a minha vida. Mas ela diz, mas, ou seja, entretanto, contudo, é o oposto disso. Se você permite, ele faz. Mas, se você segue a Cristo, fica tranquilo, você está seguro sob a sua proteção. Anjos magníficos em poder. O anjo que está aí ao seu lado é muito mais poderoso do que você. O anjo que está aí ao seu lado te protegendo agora é magnífico em poder, ele foi enviado do céu para te proteger. O maligno não pode romper essa guarda. Amém por isso, louvado seja o nome do Senhor. Saia hoje para suas atividades após ouvir esse vídeo. Vá descansar, não sei se você está assistindo de manhã, de noite, não importa. Mas certo, com essa promessa de que Satanás não pode romper a guarda que Deus pôs ao seu redor através dos anjos magníficos em poder. Ore a Deus para que Ele continue ao teu lado, que Ele não cesse de manter essa guarda ao seu redor e fique com essa certeza em seu coração. Deus é muito mais poderoso que Satanás, não tenha medo disso. Não tenha medo porque Deus vai fazer tudo o possível para a nossa salvação. Te vejo em breve no próximo vídeo, onde nós continuaremos essa história aqui, muito interessante do grande conflito. Vamos continuar então no capítulo 32. Que Deus te abençoe. Até lá, um forte abraço.